Uso e apropriação de dados públicos. Via de regra, todo cidadão tem o direito de acessar informações de origem pública. A gente tem no Brasil uma regulação, a Lei de Acesso à Informação, que prevê que a publicidade e a transparência é a regra. E aí lá tem todos os caminhos possíveis para que o cidadão tenha acesso a informações de origem pública que são do seu interesse. Mas normalmente o cidadão delega a outros atores sociais essa função, esse papel de fazer uso e apropriação de dados públicos. Quem são esses atores? Esses normalmente são organizações não governamentais, o jornalismo no seu papel de fiscal do poder, iniciativas cívicas, os nossos legisladores, associações profissionais e assim por diante, uma série de atores que podem e devem acessar essas informações, fazer análises dessas informações e gerar conhecimento acerca dessas informações. No entanto, não necessariamente esses dados e a lei dizem respeito a dados pessoais, ou seja, aos meus dados como cidadã. Porém, se formos olhar assim com uma lupa, nós podemos ver sim dados pessoais nos conjuntos de dados regidos pela lei. É o caso, por exemplo, da publicização de salários de servidores públicos. Essa publicização, ela tá no interesse público, né? Na transparência e na prestação de contas. Porém, a forma como é feita essa prestação de contas prevê o nome do servidor público, a instituição a qual ele está vinculado e o salário que ele percebe. Então, a gente já começa a olhar que a lei também rege indiretamente usos e apropriações de dados pessoais. No entanto, ela não faz um regramento minucioso desse uso. Então, a gente iniciou uma outra discussão a partir disso, que é uma legislação e um regramento que consiga dar conta de outras questões relacionadas à privacidade no uso e apropriação de dados pessoais, para que informações como o salário de servidores não sejam desviadas, ou seja, que essas informações não sejam utilizadas por empresas ou mesmo criminosos, né, para oferecer serviços ou fazer golpes. Então, a gente vê o quanto quando a gente olha dados pessoais e dados públicos, eles são complementares, porque o meu dado pessoal, ele quando agrupado, ele pode se tornar um conjunto de dados de interesse público, portanto, um dado acessível para a população, para todo cidadão e assim sucessivamente. Mas eu tô achando isso um pouco abstrato. Vamos olhar exemplo? Vamos! Vamos olhar os dados de saúde. Dados de saúde, eles são gerados por mim enquanto paciente. Então, se eu escolho fazer exames médicos num laboratório, eu estou confiando àquele laboratório as minhas informações, os meus dados pessoais e os resultados dos meus exames. E aí eu delego a esse laboratório o uso desses dados para os seus fins, ou seja, o fim do laboratório são exames laboratoriais. Para esse fim, ele pode fazer o uso dos meus dados. Porém, se esse laboratório compartilha os meus dados com planos de saúde, ele já está incorrendo em um desvio de finalidade. Para isso, ele precisa do meu consentimento como paciente, para que eu conceda o uso dos meus dados por outro parceiro, né? Por outra empresa, que seria então esse plano de saúde. Mas se eu faço o meu exame, minha vacinação e os meus exames em postos de saúde, aí eu já estou consciente de que eu estou utilizando um serviço
que é o Sistema Único de Saúde, que ele é gerenciado pelo governo, ou seja, ele é financiado pelo governo, ou seja, os meus dados pessoais, eles são passíveis de análise pública, né? Eu tô ciente disso. Então, os resultados dos meus exames, as minhas informações estatísticas, elas acabam gerando esse grupo de informações que são as estatísticas vitais, as estatísticas epidemiológicas, os grupos de morbidades, né? Que estão todos lá publicados no DataSUS. E o DataSUS, ele é regido pela Lei de Acesso à Informação, a LAI. Então vejam, é a minha informação pessoal, enquanto cidadã e paciente, né, num posto de saúde, que vai gerar esse banco de dados, essas estatísticas que serão regidas pela LAI, né? Por isso que a gente, olhando com cuidado, olhando com lupa, a gente vê que a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção dos Dados, elas são complementares. A gente precisa olhar as duas juntas para conseguir fazer uma avaliação razoável, né, do uso de dados pessoais e de dados públicos, olhando então para a finalidade, para consentimento, né, para a privacidade, para a segurança da informação e assim por diante. Então, é bem importante que na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente observe que dados nós estamos fornecendo, para quem nós estamos fornecendo e com que finalidade nós estamos fornecendo esses dados, para que a gente esteja consciente de que usos e que apropriações são passíveis às nossas informações. Então, por hoje é isso. Até a próxima!